Boa noite, amados. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Quinta-feira, nós estamos aqui às 19 horas, começando esse culto, para agradecer o nosso Deus, dia 10 de maio de 2020. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 11. Nós vamos dar continuidade ao estudo de Apocalipse. Hoje é o segundo estudo. Nós fizemos o primeiro estudo na semana passada. Hoje vamos fazer o segundo estudo. Gostaria que você partilhasse comigo a palavra do Senhor. Estamos com muita alegria e desejo de continuar aprendendo da palavra do Senhor, e você é nosso convocado para estar conosco. Que o nosso bom Deus te abençoe nesta noite. Irmão Estevão, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Abençoe a irmã Carla também, uma alegria estarmos juntos. Diz assim o texto desta noite. O tema que nós vamos usar é o Deus do começo, do meio e do fim. Às vezes nós achamos que temos um Deus no Velho Testamento, temos um Deus na época dos profetas e temos um Deus agora no final dos tempos, um Deus na época de Jesus e um outro Deus na época do Apocalipse ou do final dos tempos. E não é verdade, é o mesmo Deus, é um Deus único. Diz assim a Bíblia em Apocalipse capítulo 4, verso 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém? Margarete, Deus te abençoe, bom estar conosco. Feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade nesta noite de falar com o Senhor. Abençoe esse início do segundo estudo de Apocalipse. Tivemos a aprender a tua palavra e aqueles que nos ouvem possam ser abençoados pelo Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade e pedimos autoridade na tua palavra para falar dela, somente dela, em nome de Jesus. Amém. Amados, os irmãos, a irmã Lília, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Os irmãos já sabem que nós estamos fazendo então toda quinta-feira estudo sobre o livro de Apocalipse. Fizemos na semana passada o primeiro estudo, demos um panorama do livro, falamos sobre qual é a ideia do livro, e hoje nós vamos dar continuidade no segundo estudo, onde nós vamos falar sobre o Deus do começo, do meio e do fim, baseado nesse versículo de Apocalipse capítulo 4, verso 11. Manaira, Deus te abençoe e seja bem-vinda. Bom, o que é Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo. Desocultamento. Nós estudamos isso na semana passada, na quinta-feira passada. No livro de Apocalipse nós aprendemos que Deus, Jesus Cristo, está se fazendo ali, apresentando para ser desocultado, ou seja, apresentado a João e a nós para o entendimento e interpretação de fatos da história dele. Irmã Maria Léa, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Nesse texto, nesse livro de Apocalipse, nós vamos encontrar algumas dificuldades, e eu digo para os irmãos que não é diferente comigo, mas eu tenho tomado muito cuidado com algumas coisas que eu tenho visto serem feitas pelas pessoas. Algumas pessoas têm colocado e abusivamente interpretam ao seu, não vou dizer bel prazer, mas ao seu, à sua vontade. Como ele acha que ele coloca que aquilo é uma verdade, e aquilo se torna uma verdade para as pessoas menos cultas, menos conhecedoras da palavra, e acaba criando, às vezes, até algumas dificuldades, alguns problemas. Precisamos, então, entender que o livro de Apocalipse foi feito e foi, ensinado por Jesus a João para ser registrado, para nós entendermos fatos, tanto do passado quanto do presente e do futuro, mas sem muitas alusões a adivinhações, por exemplo, a interpretações pessoais. Nós temos que começar a entender que o livro de Apocalipse vai falar e apontar para Jesus. A Bíblia toda faz isso, de Gênesis a Apocalipse, Jesus é o centro. Quando nós vemos alguém defendendo uma outra coisa, eu fiquei muito triste essa semana, eu enviei uma mensagem, isso foi particular, claro, para a minha família só, minha esposa, meu filho, a minha nora, estava comigo lá em casa, nós estudamos um pouco sobre heresias. Celoni Marinho, Deus te abençoe. Renata, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Amados, quando eu comecei a estudar um pouco sobre heresias,
eu vi uma pessoa, um líder de uma igreja grande, de uma igreja conhecida, falando que nem tudo que está na Bíblia é daquela forma, que nem tudo deve ser entendido daquela forma, que nós temos as tradições da doutrina, nós temos os sacerdotes, os religiosos, os líderes religiosos, para nos ensinar. E eu falei, que base nós vamos usar para nós entendermos a Bíblia se nós não cremos nela, se nós não acreditarmos que tudo que está ali é daquela forma. O que nós podemos entender, é claro, é que muitas vezes a nossa interpretação ela é falha para o nível do que é o Espírito Santo na palavra de Deus. E aí nós não entendemos. Aí isso eu posso concordar. Mas dizer que nem tudo é daquele jeito, isso é interpretação pessoal. Irmã Thaís, Deus te abençoe, seja bem-vindo, irmã Deusa. Meus amados, eu preciso começar a entender mais um pouquinho da Bíblia, mas eu preciso ler a Bíblia. Porque ela tem que se autoconfirmar. Eu não preciso buscar a confirmação da Bíblia fora dela. Nós temos, então, pessoas, duas linhas básicas de pessoas que interpretam a Bíblia. Aqueles que são vidrados pelo oculto, que tudo que é difícil, diferente de entender, ele tem uma resposta, ele quer buscar mais, é o que ama o oculto, e aqueles que são indiferentes. Tem pessoas que têm medo do Apocalipse, têm medo de buscar mais informações, tem até pastores e líderes religiosos que evitam pregar o Apocalipse. Interessante, irmãos, o Apocalipse não é para você ameaçar ninguém. Pelo contrário, aquela ideia de, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Isso não dá mais para poder pregar dessa forma, com a contundência que era pregada no passado. Grandes homens bíblicos, irmão Silano, Deus te abençoe, seja bem-vindo, irmã Delma, Reis, Deus te abençoe. Grandes homens bíblicos do passado pregaram assim. Billy Graham é um grande exemplo de falar sobre o inferno com grande contundência, mas da forma que falava, não dá para falar hoje, porque nós entendemos que as pessoas estão com uma vida e um entendimento muito mais amplo. E o medo não pode ser a causa de você aceitar Jesus. Você tem que aceitar Jesus porque Ele é Deus. Porque sem Ele você vai para o inferno. Mas não pelo medo, simplesmente porque senão você vai estar aqui, ou no meio de um cristão, ou no meio de uma igreja cristã, uma igreja que serve a Cristo, como um joio. Isso é uma tristeza muito grande. Você não ser útil ao reino, estar aqui ou estar servindo a Deus por medo. É como os escravos faziam. A obediência pelo medo. Não é muito melhor quando alguém te obedece pelo respeito, pela sua autoridade? O que Jesus quer de nós, irmãos, uma conversão não pelo medo, mas pelo amor, pela compreensão de que Ele é Deus. Pastor Adílio Machado, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Eu preciso, irmãos, então, entender que o Apocalipse é um desocultamento da vontade de Jesus para nós hoje, mas também no passado e também no futuro. Continuando falando sobre a visão do oculto e do indiferente. Em qual deles você se encaixa? Você é aquele que gosta de ter informações para todas as suas dúvidas e questionamentos, ou seja, o oculto te aprisiona para você, eu tenho que descobrir o que é isso? Ou você está indiferente, às coisas de Deus e ao Apocalipse. Amados, no estudo 1 eu falei sobre o passado, o presente e o futuro, lembrei e trouxe aos irmãos as cartas às igrejas, por exemplo. Hoje nós trouxemos esse texto, Apocalipse 4:11. Os irmãos têm que interpretar um pouquinho sobre esse texto, que também fala sobre passado, presente e futuro, ou seja, o Deus do começo, da criação, e fala sobre isso, o Deus do meio, que nos cuida, que cuida de nós, nos abençoa, e o Deus do final, que vai nos levar para o céu. Bom, precisamos então agora entender que a Bíblia toda aponta para Cristo. Não há dúvida disso em todos os textos. Nós precisamos entender que ela aponta para Cristo e não para as catástrofes, não para os enigmas, não para os medos, não para os alarmes. Os alarmes fazem parte, claro que fazem. As interpretações, elas vão nos trazer a necessidade delas, mais busca por conhecimento. Eu não tenho dúvida disso. Mas a pergunta é, só isso é suficiente?
Eu não preciso confiar mais em Deus e me preocupar menos com catástrofes. Eu não preciso começar a entender que enigmas não é para mim. Eu não sei se alguém está assistindo aquele filme, aquela novela da Record, O Rico e Lázaro. Eu não assisto com uma frequência diária, mas ontem eu assisti uma parte em que Daniel interpretou o sonho, interpretou aquele momento do rei que a mão escreveu na parede de Belsazar. E o que aconteceu? Ali é o enigma que só Daniel interpretou. Irmã Kátia, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Irmão João também está com a irmã, sei disso. Deus abençoe vocês. Aquele momento é um momento único de Daniel, porque Daniel foi um homem escolhido para aquilo. Mas os enigmas não são padrões de rotina de interpretação nossa. Tem pessoas, irmãos, que ficam vidrados para entender, interpretar enigmas, que alguns se elevam ao ponto de filósofos, de interpretadores disso e daquilo. Isso nos dá até uma tristeza, porque a essência da Bíblia, a essência de Jesus é esquecida. E nós não podemos esquecer disso. Amados, alguns teólogos especialistas se expressam como os que têm a chave dos segredos desse livro de Apocalipse. Isso tem sido uma tristeza para nós como cristãos, como servos do Senhor, como pessoas que entendem que servimos a Deus, que servimos a Jesus. Tem pessoas que parece que você chega para ele com uma informação sobre o Apocalipse e fala assim, isso aí é fácil. Isso é assim. Isso é assado. E nós vamos falar sobre alguns profetas que nós tivemos ao longo da história. Nós tivemos ao longo da história. Vamos falar sobre algumas pessoas que foram, por elas, como elas dizem, usadas por Deus, mas infelizmente foram catastróficos os seus adivinhos, os seus momentos ou adventos que foram relatados que iam acontecer. Por exemplo, não vou falar nome, porque eu sei que alguns que nos ouvem podem pertencer a uma dessas doutrinas, religiões ou seitas, é o nome que a gente quiser usar. Isso pode criar uma dificuldade e eu prefiro que esse assunto seja tratado no privado, se alguém quiser entrar em contato comigo. A volta de Jesus em 1850. Teve pessoas, irmãos, e profetas e profetisas, e pessoas que falaram assim, olha, 1850 Jesus vai voltar. Por causa disso, 70 semanas de Daniel, e começou a falar. 1850 já passou. Já tem 170 anos. Maldinéia Gomes, Deus te abençoe, seja bem-vindo. E o mundo não acabou. Logo depois, eu não sei se os irmãos sabem disso, nos Estados Unidos teve a guerra civil. Em 1865, novamente um profeta, uma profetisa, falou que o mundo ia acabar durante a guerra ou após a guerra civil. E acabou a guerra civil dos Estados Unidos, nós estamos bem firmes até hoje. Sabe, amados, alguns estão falando de o Covid-19, Gilban Fru, Deus abençoe os irmãos, quem está nos assistindo, participando conosco. O Covid-19, muitas profecias vieram à tona. Como se precisássemos de entender por profecia que estamos correndo risco de morte. Se você não se cuida, se você não se trata, se você não usa um álcool gel, se você não lava suas mãos, não faz sua asepsia, o seu cuidado, se você não evita o contato pessoal, se você não evita ir a lugares diversos, nesse momento, você está correndo um risco iminente. Irmã Sandra Vieira, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Sabe, amados, Jesus está voltando, isso não há a menor dúvida. Mas qual é a forma que isso está acontecendo? Os teólogos, vamos falar assim, profetas da atualidade, estão falando de agora, pelo coronavírus. Mas a Bíblia não diz isso, e nós vamos tratar isso do jeito que ela diz. Mateus 24, 42, a palavra de Deus vai falar assim. Portanto, Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia em que dia o vosso Senhor vem. Nós não sabemos, e Jesus estava ensinando para os seus apóstolos, olha, vocês não sabem que dia que o vosso Senhor vem. Um outro texto também, 24, 36, no mesmo assunto sobre profecia, Jesus falando sobre o final dos tempos, ele fala, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem eu, só o Pai.
O que nós temos visto, irmãos, é que pessoas estão se colocando acima de Jesus para interpretar. E interessante que eu fui buscar um pouco mais de conhecimento sobre alguns desses que se dizem profetas ou estudiosos ou teólogos, e tem uns que dizem que são, ou se tratam como se fossem profetas que continuaram falando aquilo que a Bíblia não falou. Se colocam no nível daquilo que a Bíblia não coloca para a nossa vida e para nós, irmãos. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Precisamos, então, entender que algumas dessas profecias, nós vamos falar um pouco sobre elas aqui agora, são, desses especialistas escatológicos, são apenas nuances de realidades que aconteceram, mas que não tem nada a ver diretamente com o final dos tempos. Vamos pensar um pouquinho. Apocalipse capítulo 9, verso 3. Se você puder, abra sua Bíblia aí, Apocalipse 9, verso 3. Olha o que esse texto vai nos dizer. 9, 3. Fica atento a esse texto. Diz assim, também, Apocalipse 9, 3, também da fumaça saíram gafanhotos da terra, para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm escorpiões da terra. Nos gafanhotos, o poder dos escorpiões. Bom, o que alguns estudiosos, especialistas, falaram que eram esses gafanhotos? Tanques russos atacando os Estados Unidos na década passada, no século passado, por volta do ano de 1980. Bom, vamos interpretar um pouquinho. Tivemos 4 confrontos entre Estados Unidos e Rússia. 4. Isso é história. 1918, 1944, por volta da Segunda Guerra Mundial, 1950 e 1973. Em todos os 4, o ataque foi dos Estados Unidos. Em todos os 4, não teve tanque e nenhuma ação terrestre. Era avião. Sabe, amados, que eu estou mostrando para os irmãos é que alguns que falaram que ia ser a Rússia saindo com seus tanques para atacar os Estados Unidos, traduzindo essa profecia, não tem nada a ver com o que a Bíblia está falando. É uma falácia de um profeta que diz que interpreta a Bíblia, que faz uma profecia escatológica. Isso foi feito por volta de 1980, quando a Rússia estava no auge. A Rússia hoje acabou. Não tem mais Rússia, não tem aquela união daqueles países, vários países, acabou. A potência dela continua grande, mas não é mais aquilo e acabou. Não teve isso. Temos outro texto que eu gostaria de trazer para os irmãos, Apocalipse 13, verso 1. Agora, olha só, voltando ao Apocalipse 9, 3, olha o que diz o versículo 4. 3 diz, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. Ou seja, esses gafanhotos que saíram da terra tinham poder como se fossem escorpiões. Mas olha o que diz o versículo 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de quem? Vê aí no seu texto. O selo de Deus sobre a fronte. Meu irmão e minha irmã, se você tem um selo de Deus sobre a sua vida, e nós não estamos falando de um carimbo na testa, porque o símbolo sobre a fronte quer dizer isso, mas não é isso, simplesmente é sobre a sua vida, Jesus ser o seu Deus. Se você tem Jesus como Deus, esse gafanhoto aqui, que pode ser tanque, que pode ser avião, que pode ser Covid, pode ser qualquer coisa, que poder vai ter? Diz o texto, não vai poder fazer nada. Fica atento a isso. Apocalipse capítulo 13, verso 1. Abra sua Bíblia aí, diz assim o texto. A besta te emerge do mar. Vi emergir do mar, uma besta emergia sair da água. Emergir é entrar na água, por isso que nós batizamos por imersão. Entramos na água. Aqui é emergir, sair da água. Vi sair do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Bom, uma outra interpretação interessante sobre isso, e eu fico abismado porque tem hora que eu acho que precisa ter muita, mas muita
mente fértil para fazer isso. Por volta de 1981, a Europa começou aquilo que nós chamamos, um pouquinho antes, mas em 81, estava já num momento forte da sua economia, a União Europeia. A União Europeia começou um pouquinho antes e em 80 estava com 9 países, em 81 entrou mais um país, se tornou 10 países da União Europeia. O que então alguns profetas falaram? Essas 10 bestas são esses 10 países, membros da União Europeia, que vão tentar destruir o mundo. E fazer uma moeda mundial só, fazer um país, um mundo só, uma cultura só. Meus irmãos, não aconteceu nada disso. Sabe quantos países nós chegamos a ter no ano passado na União Europeia? 28. A Inglaterra acabou de sair agora, o Reino Unido. Temos 27. E tem mais um monte na fila de espera. Pastor Mário, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Tem um monte de país na fila de espera para entrar na União Europeia. Assim como nós temos o Mercosul aqui, na nossa região da América do Sul. Nós temos vários outros grupos se formando para se fortalecer, mas simplesmente isso. Economicamente, por mais que você e que nós tenhamos que ter interpretação de cuidado, não é esta a visão desse texto de Apocalipse 13:1. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Eu queria falar muito mais, mas infelizmente o tempo não nos permite. Nós vamos então caminhar para mais alguns detalhes para nós finalizarmos a palavra desta noite. Falsos profetas, falsas ou erradas interpretações levaram no tempo da chamada Inquisição a tragédia social. Amados, pessoas que usavam do poder para dizer que conheciam, que sabiam, que tinham entendimento. Vejam só, o que fizeram naquela época. Do ano de 1580 a 1660, em 80 anos, a parte mais forte ali da Inquisição, o fim da Idade Média, o início da Idade Moderna, começou a haver muita perseguição. Isso já começou lá no século XIII, 1250, até quase no século XIX, tivemos problema com a Inquisição, direta ou indiretamente, aberta ou ocultamente, mas nesse período foi muito forte. Em torno de 50 mil julgamentos ocorreram por pessoas, sobre pessoas que achavam que tinha alguma coisa com o diabo, com algumas coisas. Pessoas que se diziam com poder para olhar para alguém e falar que era macumbeiro, que era feiticeiro, que era isso, que era aquilo. Você não podia, irmãos, nem dizer que amanhã eu acho que vai chover. Dependendo da pessoa que estivesse próxima a você e ouvisse isso, te criava um grande problema. Nesse período, pelo menos 3 mil pessoas foram assassinadas, queimadas pela Inquisição. Rosinelli, Deus te abençoe, seja bem-vindo, bem-vinda. Sabe, amados, a Inquisição, então, trouxe muitas desgraças. Por quê? Porque pessoas que achavam que tinham poder para interpretar, para ver futuro, para achar que... Meus irmãos, para de achar que baseado na Bíblia. A Bíblia dá a palavra para nós. Ela não fica falando por enigma. E aquilo que você não entende, irmão Mateus, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Aquilo que você não entende, não entender, busque alguém corajoso, sério, para te ajudar. Mas não fica sua mente preocupada e cheia de névoa, de dúvidas, e aonde vier uma simples interpretação ou argumento, você sai correndo atrás. Eu tinha um colega no serviço, ele costumava dizer assim, tem hora que você tem que soltar o foguete e correr atrás dele, para saber aonde que ele vai cair. É uma forma de expressão de dizer que tinha que acompanhar o trabalho todo. Às vezes nós vamos precisar disso, mas no texto da Bíblia isso não existe, não. A Bíblia tem que falar por si só. Se você se achegar mais a Mateus 24, você vai interpretar o que eu falei. 24:36 fala, olha, o dia e a hora ninguém sabe. Não fica inventando aquilo que não está na Bíblia. Caminhando ainda com algumas interpretações, algumas profecias do Apocalipse, de alguns teólogos escatológicos, que a gente não entende como faz isso. Napoleão Bonaparte foi um dos que falaram que era o anticristo. Olha, o anticristo, Napoleão Bonaparte, na época dele. Um líder político francês, por volta de
1700 e 1800. Teve grande poder, mas morreu, acabou. Bonaparte deixou história, foi fato, mas acabou. Temos outros que nós já conhecemos muito bem, Saddam Hussein, no Iraque. Nós conhecemos outros, Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, um homem milionário, bilionário, de família bilionária da Arábia Saudita, foi defender o povo afegão por causa do islamismo, da sua religião. Cadê Osama Bin Laden? Já morreu, acabou. Ele não é o anticristo. Não é aquele que vai juntar nações para lutar contra o povo de Deus. Acabou. Temos outros casos. Eu me lembro que quando Obama assumiu os Estados Unidos, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, pastor Gerson, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Quando aquele homem assumiu os Estados Unidos, falaram assim, olha, esse aí é o anticristo. Quando o Trump assumiu, mesmo Trump sendo evangélico, esse é o anticristo. E aí vai. As interpretações pessoais, elas são fortes muitas vezes. Eu lembro de alguns outros que eu vou falar agora. Stalin, Joseph Stalin, um líder soviético famosíssimo, por volta de 1890, 1900. Esse homem liderou a Rússia, matou muita gente, mas não era o anticristo. Tivemos depois dele Adolf Hitler. Todos nós sabemos e ouvimos falar de Hitler. O anticristo não foi ele. Depois nós temos outros e outros e outros. Eu me lembro de um homem, Marlene, Deus te abençoe, está conosco também, está aqui comigo. Um filósofo muito famoso e terrível. Ele pregava, falava contra o cristianismo terrivelmente, chamado Friedrich Nietzsche. Esse homem, ou Nietzsche, alguns falam assim, esse homem terrivelmente falou mal do evangelho, do cristianismo, falou mal de Jesus, mas para ele, o apóstolo Paulo era pior do que Jesus. Mateus Gouveia, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Sabe, amados, esses homens e essas pessoas foram usados pelo diabo, eu não tenho dúvida disso em muitos momentos de suas vidas. Mas eu gostaria de trazer à memória dos irmãos o rei Manassés. Alguns dias atrás eu preguei sobre ele. Um dos 5 reis piores que Israel já teve. Governou 55 anos maltratando tudo que podia. Mas no final da sua vida reconheceu que estava errado e foi perdoado por Deus. Irmã Marta Helena, Deus te abençoe, irmã Elisângela Antunes, sejam bem-vindos. Esse homem foi perdoado por Deus. Depois de mais de 50 anos de maldade, de perseguição, matou seus filhos em sacrifício. E não era aquele homem o anticristo. Claro que ele foi antes no Velho Testamento, mas se fosse no Novo. Sabe, irmãos, nós fazemos a interpretação que a gente quer da palavra de Deus. Todos esses homens são associados a Apocalipse 19, versos 19 e 20. Tem outros textos que falam sobre o anticristo, como nós temos em Ezequiel, nós temos em Daniel, temos em Tessalonicenses, dá a entender isso. Mas não fala quem são ou quem é o anticristo. Não fique com dúvida na sua cabeça, será que esse é o anticristo? Será que é aquele líder religioso? A Bíblia fala sobre o anticristo e ele vai juntar todas as nações, vai ter poder entre nações, mas nós não temos ele ainda. Ele não surgiu ainda. Caminhando, meus irmãos, para o final da palavra desta noite. Estamos concluindo o estudo 2. Com muitas dúvidas. Eu vou falar com os irmãos o seguinte, quando eu comecei e coloquei na minha mente, acho que quero crer, o poder de Deus, o Espírito Santo me abençoando para trazer esse estudo de Apocalipse nesse período, eu falei assim, não vai ser tão difícil. Mas eu estou no segundo estudo e eu vou dizer para os irmãos que eu estou aprendendo muito, porque é um livro que nos ensina muito. Mas eu gostaria que você, nessa noite, levasse no seu coração, leva no seu coração o tema do estudo de hoje. O Deus de ontem, do começo, o Deus do meio e o Deus do fim. Apocalipse 4, verso 11. Não deixe que as dificuldades e os problemas que nós temos passado e vivido, esse momento do Covid-19, nós já estamos na casa dos 1000 mortos no Brasil. Nós também
entendemos quão difícil é para uma família que perdeu um filho, uma filha, um neto, a esposa, uma mãe. A maioria dos irmãos daqui de Cardoso, das famílias de Cardoso, não passaram por isso ainda. Graças a Deus. Mas eu quero crer e tenho certeza que o Deus do começo, do meio, que é hoje, e do fim, é o Deus que eu sirvo. É o Deus que você serve. E se você não serve, é o Deus que você pode servir. É o Deus que pode te dar toda a condição, independente de todas aquelas dúvidas, enigmas e dificuldades de interpretação do livro de Apocalipse. É esse Deus que nós servimos, que eu gostaria que você entendesse. Por isso que nós estamos aqui, estudando a palavra do Senhor. Na próxima quinta-feira, estudo 3 dessa palavra de Apocalipse. Vamos falar mais um pouco. Gostaria de falar um pouco sobre métodos de interpretação. Na semana passada eu falei sobre métodos de interpretação. Na semana que vem vamos falar sobre forma teológica de interpretar, de entender o Apocalipse. Temos pelo menos 3 grandes linhas. Eu ia falar isso hoje, mas eu preferi falar um pouco sobre esse momento de profecias, de fatos. Então não fique achando que essa pessoa é o anticristo, esse acontecimento é o que falou na Bíblia, porque não é isso. Está muito mais voltado para Mateus 24, 25. Irmã Luciné, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Está muito mais voltado para Mateus 24, 25, quando disse são sinais do tempo. Aí eu concordo, claro que eu concordo, mas não é um fato contundente. Nós tivemos aquela onda que matou muitas pessoas lá na Ásia, destruiu um país, mas também não era. Nós tivemos agora fogo na Austrália destruindo muita coisa. Tivemos nos Estados Unidos furacões, mas também não era. Mas são sinais. São sinais para nós começarmos a olhar, interpretar e entender. Eu preciso confiar a minha vida a esse Deus, do passado, do presente e do futuro. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha um restante de quinta-feira cuidado por Deus. Abençoe a sua família. Seja uma pessoa que se preocupe com o seu momento. Agora, como é que você está no meio do problema do Covid? Como é que está a sua vida, a sua casa? Coloque a sua casa em ordem. Coloque a sua fé em ordem. Converse com Deus e entregue a sua vida para Ele. Porque esse é o Deus do futuro que vai nos levar para morar com Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Até quinta-feira, se Deus assim permitir. Domingo pela manhã estaremos aqui também às 10 horas, falando sobre a vida do apóstolo Paulo, a nossa EBD. E domingo à noite, uma palavra de alegria para o seu coração. Nessa sexta-feira, amanhã, sexta-feira santa, sexta-feira que nós trazemos à memória a crucificação de Jesus. E domingo de Páscoa. Que Deus abençoe esse final de semana na sua vida. Aproveite se você estiver com sua família. A cidade de Cardoso já está voltando ao normal. Em breve estaremos retornando aos nossos cultos públicos. Ainda não voltamos, mas em breve vamos voltar. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.